Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Se for a Deus fiel até o fim, e daremos a vida eterna. Dou graças a Deus por esta preparação. A minha comum congregação é parte de Santa Madalena, aqui pertinho, e de onde Deus tem preparado diversas viagens para nós também, visitar a Irmandade, nossas famílias, e de onde final de semana estivemos em Campinas, ali na região de Hortolândia, Amanda, onde congregamos, e em nome da Irmandade do Parque Santa Madalena, trago e desejo levar a salvação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Queridos, eu era um homem que eu não queria ser crente, quanto mais crente da congregação. Se dizia que na congregação beijava homem, então Deus fez uma obra na vida da minha esposa, e ela me convidava para ir para a igreja, eu dizia que não ia, por causa desse empecilho, bendito é o nome do Senhor. Mas eu fiz um trato com ela, devido à nossa vivência muito boa, de levar ela na igreja e deixar, não descia nem da condução. E na hora que terminava o santo culto, eu ia buscar, também não descia da condução. Mas um dia Deus criou um caminho diferente na minha vida, bendito é o nome do Senhor. Ela foi assistir uma Santa Ceia do Jardim Planalto, novinha na graça ainda. Planalto naquele tempo, o salão era para 400 pessoas, tomava a Santa Ceia 1000. Então eu cheguei no Jardim Planalto para buscar ela, fiquei lá no carro. Não quis descer de maneira nenhuma, mas a coisa foi demorando, aleluia. Eu resolvi descer. Eu desci e entrei no ato da igreja. Quando eu cheguei no ato da igreja, eu falei com o saudoso irmão Luiz, que eu precisava falar com a minha esposa que estava lá dentro. Mas os corredores estavam tudo lotados, não tinha onde passar, colocar nem um pé. E ele, como o servo de Deus que Deus coloca nas portas para atender irmandade, Deus enche do amor e da caridade. Não é assim? Ele anotou o nome da minha esposa e mandou o servo de Deus anunciar aqui. Anunciou o nome da minha esposa e ela saiu com bastante dificuldade. Aleluia. Quando ela chegou no ato da igreja, conversando comigo, falou para o nosso irmão: irmão, arruma um lugarzinho para ele, que é a primeira vez que ele entra na igreja. Realmente era a primeira vez. E eu falei: eu acho que ela está doida. Como é que vai arrumar um lugar se não tem nem para pôr o pé? Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, naquela noite o Senhor estava criando um caminho na minha vida. O servo de Deus me colocou para sentar entre dois bombardão. Aleluia. Eu fiquei naquela condição, não prestei atenção em hino, no que se fazia, o que estava fazendo. A minha preocupação é de sair dali no cervejado. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu dou graças a Deus. Quando terminou aquele santo serviço de Santa Ceia, nós não conhecíamos o que era. Aleluia. Eu recebi um beijo de um lado, um beijo do outro. Aquele espírito foi embora e nunca mais eu tirei os pés de dentro da casa, Senhor. São obras que o Senhor fez na nossa vida, congregando na nossa comum congregação. Sentei no meio dos músicos, solícito, sentei no meio dos músicos e fiquei ouvindo o que o Senhor ia falar. Aleluia. Mas o Senhor tomava um servo nas coisas de menino, que ainda era aqui 5, 6 anos, o Senhor estava falando. E eu falei assim: essa mulher foi falar alguma coisa para esse homem aí, que eu estou aqui dentro dessa igreja. Bendito o nome do Senhor. E o Senhor falava mais assim: olha, eu já te conhecia desde o ventre da sua mãe, quando você era um varão, seus cabelos pretos, você ia andar para muitos lugares, mas eu ia te trazer você aqui. E o Senhor te diz por essa palavra: a minha benção está sobre a sua cabeça, a minha palavra está sobre a sua parentela. Eu dou graças a Deus. E o Senhor dizia: mãe, abrirei uma porta na tua vida e as bênçãos entrarão na tua casa, material e espiritual. Eu dou graças a Deus que essa palavra se cumpre na minha vida até o dia de hoje. Aleluia. O Senhor entrou, chamou os meus filhos, chamou o neto. Aleluia, o nome do Eterno. Eu estou glorificando o nome do nosso Deus. Mas o crente é provado. Não tem jeito, porque quem reclama da prova, mas a prova vem para o crente, porque o Senhor quer testar nós. E nós estávamos congregados, às vezes nós queremos pegar a palavra de provação, só de benção, não é assim? Mas o Senhor mandou uma palavra, aquela palavra feriu meu coração. Dizia: eu vou provar alguém que está aqui, mas eu vou provar que eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Saí lá fora, conversei com a esposa, falei: parece que essa palavra é com nós, né?
Mas talvez não seja, porque já está tão provado, não tem mais onde entrar prova. Aleluia, nós estávamos passando uma prova, mas o Senhor nos amava, né? E ama. Chegamos em casa, notícia, o Senhor recolheu a minha sogra na cidade de Barbosa Ferraz, estado de Paraná. A minha família é bastante grande, extensa, aleluia. E eu não queria de carro, os amigos, parentela, falaram, olha, vai de Honda, aluga um Honda, família grande, não vai dirigindo não, devido à situação, à condição. Alugamos um ônibus, um turismo muito conservado. Saímos da porta de casa 20 para as 11 da noite. Quando nós estávamos chegando ali, entre Ibirarema e Palmital, aquela condução veio capotar conosco. Bendito o nome do Senhor. Com toda a nossa família, minhas crianças, todos nós dentro daquela condução. Aleluia. Quando vieram fazer a ocorrência, perguntaram quantos tinham morrido. Aleluia. Saiu no jornal, lá naquela região de Cândido Mota, Assis, milagre do corredor da morte. Aleluia. Eu dou graças a Deus que Deus guardou todos daquela condição. Até o dia de hoje, já chamou 17 para essa graça. Nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Mas para cumprir a palavra, nós não tínhamos dinheiro. Sobrou no meu bolso uma folha de cheque suja de sangue. Não tinha, minhas crianças não tinham calçado. Frio, 6 horas da manhã que estava cortando de frio. Garoa, nós fomos parar na cidade de Cândido Monte. Entrando dentro daquele hospital, ali na comunhão, debruçamos assim onde atende, e conversando com Deus. De repente, uma pessoa estava lá, uma alma testemunhada, disse assim, vocês são crentes, não são? Por misericórdia de Deus, nós servimos a Deus, a congregação. Ah, eu vou avisando de novo, conheço eles aqui. De repente, aleluia, aquele hospital encheu do nosso povo. Da nossa irmandade, o ministério, os anciãos, diáconos, homem da piedade, isso era na quinta-feira, aleluia. Eu dou graças a Deus, aleluia, que o Senhor apareceu, cumpriu a sua palavra, não deixou faltar nada para nós ficamos quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, o Senhor tomou conta de tudo e nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Eu dou graças a Deus, muitos milagres o Senhor fez na nossa vida, na vida dos meus filhos, da minha família. O Senhor nos deu 3 filhos, um casal de gêmeos, aleluia, um moço, bendito seja Deus. Esse casal de gêmeos, vou contar, porque muitos anos que eu não congrego aqui, e salvo eu, há uns 20 anos que eu não congrego aqui. Mas Deus preparou hoje, e esse casal de gêmeos, eles tinham desejo de ser selado com uma promessa. E gêmeos, os irmãos sabem, quando um quer uma coisa, o outro quer. Um foi internado, o outro também foi internado. Era uma luta desse jeito. Eu dou graças a Deus por eles, aleluia. Mas eles tinham esse desejo. Um dia, eles foram congregar. A menina falou assim, pai, eu vou congregar no Jardim Mimar. Minha benção está lá. Falei, amém. Falei, eu vou no Jardim Planal. E o menino falou, vou para Sorocaba, com a mocidade. Falhou tudo. Mas se o Senhor cumprir a palavra, pode estar lá, pode estar aqui, pode estar longe, pode estar onde tiver. O Senhor faz aqui na hora que Ele quer fazer. Não é assim? Aí terminou o culto, nós chegamos primeiro, daqui a pouco chegou a menina, alegre, feliz, contente, subiu a escada. Deus tinha selado ela com a promessa. Escravitude, bendito ao nome do Senhor. E nós alegres e tristes, porque não sabia o resultado do moço ainda. Mas quando o moço chegou, que veio subindo a escada, que ele já chegou, ele já tinha o desejo, né? E o desejo é bom. Quando eu tinha o desejo, quando ele entrou dentro de casa, ele falou, pai, Deus me selou com uma promessa. Bendito, eu dou graças a Deus que o Senhor passou lá, cumpriu o desejo daquele menino e o desejo nosso também, e nós estamos glorificando a Deus. Fica assim, na outra oportunidade, Deus dará graça, eu vim aqui, eu tenho um carro logo, eu vou contar para essa irmandade. Esse povo tem dentro do coração a fé para acreditar e também receber de Deus aquilo que Deus promete para cada um de nós. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Irmão Edson, só não pode demorar 20 anos, mas irmão... Deus seja louvado. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida, sendo a maior delas ter me chamado nas águas do santo batismo, e me promete a coroa da vida eterna, se pela fé junto a toda essa irmandade nós formos firmes e fiéis a Deus. Dou graças a Deus por ter me ensinado com o dom de evidência de novas línguas, preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, e alegrado o nosso lar com uma criança, e o servo de Deus contando a obra sobre como selou os filhos dele com o dom de evidência de novas línguas. O Senhor já vinha colocando no meu coração esta obra, porque nós viemos de uma família muito humilde, onde lá em casa nós só orávamos, não tinha como fazer outra coisa, nossa brincadeira era brincar de cultinho, era orar, tocar, e assim o Senhor tem nos abençoado, e toda noite, antes de nós dormirmos,
Meu pai, a minha mãe, nós orávamos todos juntos, e naquela oração o Senhor sempre nos abençoava. Nós éramos em 5 dentro de casa, os 5 tinham que orar. Então era toda noite assim, e uma das vezes, irmãozinho, meu pai toda noite fazendo isso comigo, ele colocava nós para dormir, eles dormiam no chão, numa casa de favor, e nós dormíamos no beliche. E ali meu pai vinha com a mão na minha cabeça, abençoava, orava por mim novamente, contava alguma obra, alguma missão que Deus fez. Irmãos, eu levei esse ensinamento do meu pai para dentro da minha casa. Louvado seja Deus, porque toda noite, antes de nós dormirmos, por mais que nós já oramos, por mais que nós já conversamos das coisas de Deus, o meu menino vai para o seu quarto, e lá do quarto ele grita: pai, vem me abençoar. É assim na nossa casa, irmãos. Não é ensinamento nenhum, mas é um costume que eu levei da minha casa, e até hoje Deus tem abençoado. E numa destas vezes, orando a Deus, coloquei a mão na cabeça dele, abençoei o seu dia, apresentei, tinha até uma prova para fazer, apresentei também. Então graças a Deus que ele virou assim: pai, acabou a oração, ele falou: pai, quando passar um pouco, eu quero ser igual ao papai e a mamãe. Eu falei assim: como assim, filho? Como assim? Me explica. Ele falou assim: o pai começou a tocar cedo na orquestra. Com 8 anos, o Senhor me deu a graça de começar a tocar a minha flauta dentro da grande congregação. E ali o Senhor tem nos abençoado até o presente momento. Fazem 2 anos que o Senhor nos colocou como cooperador do ofício ministerial na Vila Aricanduva. Nunca tínhamos atendido um culto, pregado uma palavra, mas da música o Senhor nos colocou direto para ajudar a querida Irmandade na Vila Aricanduva. E ali ele falou assim: quero ser igual ao pai, músico, e também quero receber o dom de evidência de novas línguas, com a mesma idade da mamãe. A minha esposa, com 9 anos de idade, congregando na congregação da Guarrasa, onde era sua comum. Um dia ela estava sentada no mesmo lugarzinho de sempre, na lateral, brincando de pintar, de desenhar. Acabando a palavra, ela sentiu no coração, era Deus falando com ela já. Fechou o caderninho, fechou as canetinhas, entregou para minha sogra, sentou. No que ela arrumou o véu, Deus selou ela com o dom de evidência de novas línguas. Uma criança, a pureza do coração de uma criança. Ali ele ouvindo essas obras, ele falou que queria ser desse jeito. Irmãos, ali eu fiquei preocupado, eu falei: filho, ensinar música, o papai pode se esforçar e você também. Se Deus te dá o dom da música, o senhor pode fazer uma obra, mas receber o dom de línguas, não tem curso de inglês, não tem curso de francês, de alemão, que vai ensinar, é oração. A oração, o segredo é a oração e da glória. Então, graças a Deus, irmãos, que o tempinho se passou, com 8 aninhos o Senhor entrou na música, colocou ele na orquestra, começou a tocar o seu violino, tentei levar ele para a flauta, mas ele foi tocar violino junto com o vô. Então, graças a Deus que o Senhor abençoou ele, começou a tocar um dia no ensaio, no outro dia na reunião de jovens, as portas se abriram, e eu achei que ele tinha esquecido. Mas ele falou assim para mim: pai, agora o Senhor vai me selar com a promessa. Irmãos, aquilo me deu um frio na espinha, porque pai e mãe, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, e ainda mais espiritualmente, eu não queria que a fé deles se abalasse. Falei: filho, nós temos que orar. Então, graças a Deus que entrou a pandemia, as portas se fecharam, nós sempre gostamos de orar, sempre gostamos de visitar, é o que Deus nos ensinou a fazer nesta terra. Então, graças a Deus que as portas se fecharam, mas no momento desta pandemia que aconteceu, irmãos, eu sei que não era certo, que não era correto, mas é assim que o Senhor está permitindo contar que foi a verdade. O desespero já estava grande no nosso coração. Recebi um telefonema de um encarregado de orquestra falando: irmão, precisamos buscar Deus, eu não aguento mais esse desespero. Deus, desde que o Senhor me colocou como encarregado, nunca mais o dom de língua se manifestou, porque o adversário fala que é coisa do meu ouvido, da minha boca, e eu não sei mais o que fazer, não sei se nós vamos viver o dia de amanhã. Aí, irmão, a comunhão tomou meu coração. Falei: irmãos, vamos se reunir então, pega uma casa ampla e nós vamos orar, vamos dar glória que o Senhor pode fazer uma obra. Irmãos, chegou o dia, falei para o meu filho: David, vai se trocar, porque nós temos uma missão na obra de Deus, os tempos estão complicados, mas nós temos que orar, nós temos que buscar. E ali, irmão, comecei a me trocar, eu vi lá na sala ele chorando, voltei e falei: Senhor, pesei a mão da minha criança, ele é uma criança ainda. Eu falei: filho, se você não quiser ir, não tem problema, é difícil o tempo, perdoa o pai. Ele: não, pai. Limpando os olhos com o braço igual criança faz. Vai ser a minha primeira missão na obra de Deus com meu pai. E eu já estou sentindo Deus no meu coração. Ali, irmão, eu fiquei valente. Começamos a se trocar, terminou, vamos viajar. O Senhor colocou nós dentro de uma casa. Aleluia, o Senhor preparou que todo mundo começou na mesma comunhão, orar, cantar. O Senhor começou a visitar. Na oração, a filha do encarregado de orquestra que estava junto, Deus selou ela com o dom de evidência de novas línguas, selou o genro, selou o outro filho, e foi selando dentro da sala algo que eu nunca tinha visto na minha vida. O Senhor descendo com poder e glória. Daqui a pouco o encarregado de orquestra começou a cantar em línguas, falar em línguas. O Senhor devolveu. Irmão, a alegria tomou o nosso coração. Eu peguei o inário para começar a cantar, eu olho para a minha direita, já estava vindo meu filho, como um passarinho, cantando e manifestando
do dom de línguas, e o Senhor cumpriu o desejo do coração da criança. E eu estou aqui no Jardim Ara agradecendo a Deus. É o desejo da criança começar a tocar e manifestar o dom de línguas. Quem sabe hoje o Senhor não derrama sobre as nossas cabeças, aleluia, esse dom maravilhoso. E um dia o Senhor preparou um batismo extra na Vila Aricanduva, quando teve uma época, irmãos, umas 3, 4 batismos na sequência. O Senhor dava graça de eu ficar na presidência, o servo de Deus descia, batizava o enfermo, e o Senhor começou a fazer umas obras na Vila Aricanduva diferente, que o batismo extra, ele ao invés de batizar só enfermo, batizava 8, 9, 11, e o Senhor começou a abençoar esses caminhos. E um desses batismos, o Senhor permitiu que o outro ancião, que está muito enfermo, oremos pelo servo de Deus, mas ele estava ali, e eu fiquei contente, ele subiu, o outro servo de Deus ficou nas águas com o diácono, e pediram para eu estar ajudando ali. Irmãos, batizou o primeiro, o enfermo. Daqui a pouco eu vejo meu filho levantando, aleluia, foi se trocar, o Senhor me deu a graça. Eu sei que todo pai e mãe é feliz, mas irmãos, eu sou muito feliz, porque o Senhor me deu a graça de pegar o meu filho dentro das águas junto com o ancião, o diácono, e de Deus trocar a linguagem dele, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, são muitas obras, e rapidinho para encerrar, uma outra que o Senhor colocou no coração enquanto o servo de Deus diácono contava, não vai tomar muito tempo, mas um dia o Senhor permitiu que nós fomos fazer uma missão, uma viagem acompanhando os servos de Deus. E nessa viagem, irmãos, nós não tínhamos dinheiro, acabou a condição de pagar o pedágio, de pagar a gasolina, a prova entrou, a matemática nossa, irmãos, da terra não acontecia, irmãos. 1 mais 1 naquela prova não era 2, era -1, era -2, mas foi a permissão que Deus permitiu na nossa vida de nós passarmos. E nós nunca contamos para ninguém. E eu falei para minha esposa, filha, eu chamo ela de amor, não tem como viajar. Ela, não, mas Deus confirmou, eu não consigo ir, mas você tem que ir. E ficamos naquela comunhão. Cheguei um dia do serviço triste, provado. Parei o carro na garagem, eu ia sair do carro, ela estava feliz na garagem, com uma caixa na mão. Eu falei, filha, amor, o que acontece? Ela, Deus preparou a primeira parte para você levar na missão. Eu falei, que é isso? Eu olhei, irmãos, era uma boneca. Eu falei para ela, na minha falta de entendimento, irmãos, falei, amor, mas o pobre vai comer boneca? Misericórdia, eu não tenho dinheiro, vamos levar boneca. Ela, irmão, me olhou, já não era mais a minha esposa. Era o anjo de Deus falando na boca dela, pregando para mim. Falou assim, olha aqui, eu estava andando nas ruas hoje, e o Senhor mandou eu entrar num estabelecimento e mandou eu comprar uma boneca grande que fala. Eu abri minha carteira, só tinha R$30. Eu andei no corredor, o Senhor me mostrou uma placa, só hoje a promoção, boneca grande que fala, R$30. Ali ela viu que era Deus, começou a procurar, não tinha mais a boneca, tinha uma última, na última prateleira. Ela pegou, me entregou e falou, já tomada por Deus, e fala assim para mim, e você fica na comunhão, porque tem uma criança que está orando, glória ao Senhor, que está orando, pedindo uma boneca grande que fala. Não entrega para a criança errada, irmãos. Ali o Senhor me fez pedir perdão para minha esposa, ele deu um abraço nela, guardei a boneca, o Senhor multiplicou as doações, cesta básica, caixa de leite, bicicleta, e o Senhor fez muitas obras, mas é que o Senhor mandou contar só da boneca. Ele deu graças a Deus que no domingo de manhã encostamos o carro num lugar, uma terra, um terreno muito grande. Daqui a pouco veio um menino, irmãos, eu gosto de criança, o menino veio, eu não conhecia ele, eu joelhei na terra, abracei ele, fiquei feliz. Ele falou que o nome dele era Joabe. Aí ele falou, Joabe, louvado seja Deus, estou feliz de te conhecer. No que eu levantei, a irmãzinha dele viu que ele fez isso comigo, ela fez igual, veio correndo, me abraçou. No que ela me abraçou, o dom de línguas me tomou, irmãos, ali naquela terra, e eu não queria soltar ela, e o Senhor falou assim para mim, a boneca é da menina. Eu falei, Senhor, eu falei para ela, como você chama? Ela, Sara, irmão, meu nome é Sara. Eu não queria soltar ela, com medo de errar, irmãos. Eu falei, Senhor, me dá um sinal, eu não posso entregar a boneca para a menina errada. Daqui a pouco uma irmã acompanhando nós, colocou a mão no meu ombro, falou, meu Claudinho, a boneca não é para essa menina. Irmãos, eu levantei valente, é para essa menina sim, glória a Deus, pega para ela. Ela saiu correndo, ficou feliz. Irmãos, foi feito o que Deus mandou. O diácono mais antigo daquela região do Vale do Ribeira, aleluia, ali do Barra do Chapéu, bateu o palmo e mandou nós entrarem de casa. Irmãos, tem uma obra para nós ouvir agora, aleluia. Daqui a pouco a mãe da menina começou a contar que ela estava passeando, andando, porque a menina pediu uma boneca na segunda-feira. Ela andou, pegou o dinheiro que ela tinha e comprou a única boneca que dava, pequenininha, uma boneca de pano, entregou para a Sarinha. A Sarinha falou assim, não mãe,
Não é essa boneca. Eu queria uma boneca grande que fala, mãe. Ali a mãe ficou triste, falou, Sara, vai orar porque agora é só Deus. Aleluia, quando é só Deus, a coisa fica boa. O Senhor mexeu na sua inteligência aqui em São Paulo, preparou o último dinheiro, aleluia, entrou no último estabelecimento, a inteligência de Deus trabalhando. E o Senhor preparou que a boneca chegou até a criança certa. Mas a minha falta de fé foi, Senhor, eu não coloquei pilha na boneca, será que fala? O diácono perguntou na mesma hora, Sara, e a boneca fala? Ela apertou a barriguinha da boneca, a boneca falou, você quer ser a minha amiga? E o nome de Deus está sendo glorificado. Não existe o impossível para o nosso Deus. Dou graças a Deus por tudo, perdoa o tempo tomado, rogo a oração da Irmandade, apenas quase 2 anos como cooperador do ofício, mas na certeza de que o Senhor há de nos ajudar, e junto de todos nós herdaremos a coroa da vida eterna. Por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nessa noite, levando a presença de Deus, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito conosco até esse momento. E eu tinha muito desejo de congregar aqui, como o do meu cunhado. Eu sou da cidade de Andradina, irmãos. Não trouxe saudação, mas gostaria de levar para o bairro Estela Maris com a santa paz de Deus. Amém. Eu sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Bom, diácono. Bom diácono aqui, mal pessoal. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus, primeiramente, perdão meus pecados, a vida eterna que Deus me oferece, se assim vamos ser fiel também. Dou graças ao Senhor, no tempo da minha mocidade, Deus preparou uma das suas servas para ser minha esposa, nos ajudou até o presente momento também. Bom, a hora já passou um pouquinho, mas vou contar em breve palavra, irmão. Na pandemia, estava chegando em casa e naquela época minha sogra veio ficar com a gente um pouco, por conta a minha cunhada trabalhava na área da saúde, devido à contaminação, e ela ficou em casa uns dias. E quando eu cheguei do meu trabalho, a minha esposa estava ali junto com ela, escutando um culto online, alguma coisa assim, e eu tomei meu banho, troquei de roupa, e para dormir já de pijama, e quando eu cheguei ali, perto próximo dela, o Senhor me fez saber de atender uma família próxima de casa ali. Destroquei rapidinho, fiz um gesto para ela que eu estaria fazendo essa parte, e saí, irmão. Deus preparou de fazer um atendimento, levei algumas coisas, e quando eu cheguei, irmão, na comunidade, que eu buzinei o carro, veio um irmãozinho, 3 aninhos, o Joãozinho, veio correndo, irmãos, na minha direção, e com o bracinho aberto já. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, nessa época da pandemia, né, não pode se aproximar, esse menino veio com o bracinho aberto. Irmãos, eu agachei, fiquei no tamanhozinho dele, abracei ele cruzou as pernas assim de mim, e não soltava, eu levantei junto com ele, de repente veio a família, veio vindo um, veio no outro. Falei, irmão, me perdoa, a tua criança veio tanto alegre para me cumprimentar, e eu tive que abraçar ela. Não, irmão, fique em paz, aqui não tem problema. Servi a Deus o que Deus preparou, na parte de alimento, que tinha necessidade ali, foi suprida. E eu falei para o irmão, agora vamos agradecer a Deus em casa, que a gente não pode entrar. Ele falou, não, irmão, não precisa entrar para nós agradecer a Deus. Eu fiquei naquele... Ele falou assim, irmão, vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir a porta da minha cozinha e você vai olhar na porta da cozinha e agradecer a Deus. Tá bom assim, irmão? Eu falei, tá bom, irmão, se for desse jeito nós vamos. E fiz isso, agradecer a Deus ali na porta da cozinha, da parte que Deus tinha feito, irmãos. E lá tinha uma menina de 8 anos, a Maria, e a hora que eu estava ali, ela pegou e falou assim para mim, irmão Paulo, escrevi um salmo aqui, irmão, aceita? Eu falei, aceito, ali o salmo assim, salmo 23, e eu olhei, eu elogiei a letrinha dela, bonitinha, tudo, pus ali e fui embora para casa. Mas na hora que eu cheguei em casa, a minha sogra, junto com a minha esposa, que estava ali naquele culto ainda, destroquei de novo, coloquei o pijama, fiquei aguardando um pouquinho. Irmão, de repente a minha sogra acabou o culto, que ela estava assistindo junto com a minha esposa, e falou assim, Paulinho, chama a gente de Paulinho, preciso que você ore para mim. Eu falei, tá bom, vamos orar. Fiquei do lado da cama, ela do outro, oramos a Deus, pedimos oração ali por ela, apresentei ela, mas quando eu levantei da oração, a minha sogra falou assim, Paulinho, você não entendeu ainda, eu preciso de uma resposta de Deus agora, você precisa abrir a Bíblia e Deus precisa falar comigo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia naquele momento. Eu falei, Senhor, de pijama, ler a Bíblia. Fiquei aquele... O Senhor falou dentro do meu coração, pega lá aquele versinho que a Bíblia deu e pede para tua esposa ler, irmãos.
Esse Salmo 23 é um salmo que acompanha a minha sogra desde o começo do caminho. E ela começou a ler Salmo 23, quando chegou no final, já falou assim para mim: fala para ela se ela precisa de mais alguma coisa. Deus libertou minha sogra para mim porque ela precisava deles. Irmãos, e quando nós estávamos ali, irmãos, na parte perto da cozinha, o fogão do lado, e na simplicidade, irmãos, o irmão me convidou: irmão, fica para jantar com nós. E eu olhei no fogão assim, irmão, eu olhei pouquinha comida, muito pouquinha. Eu falei: Senhor, nós precisa fazer alguma coisa para essa família. Como que vai fazer? Não tem horas, irmão, no nosso ministério. Deus movimenta na hora, nós faz, não tem problema. Mas ali fiquei meio um pouquinho retendo. Liguei para um outro diácono, amigo nosso, falou: irmão, fui na casa dessa família, expliquei para ele, falei: irmão, vamos combinar assim? O fruto que Deus preparar na nossa mão, nós vamos fazer essa parte junto com o irmão. Mas tá bom, irmãos. Irmão, no outro dia, irmãos, vindo do trabalho, quando entrei na rua da casa, o irmão, amigo nosso, fez sinal para mim, parei o carro. Ele falou assim: irmãos, eu senti de passar um dinheiro para o irmão. Eu falei: irmão, nós temos ensinamento para não pegar dinheiro, nós não podemos pegar dinheiro. Eu falei: não, irmãos, eu senti para você atender uma grande necessidade. Quando ele falou assim, o senhor falou assim no meu coração: compra uma mistura e leva na casa lá. Glória a Deus. Irmãos, assim fiz, nem entrei em casa, fui direto para um mercado lá em Mauá. E quando eu cheguei naquele mercado, fui lá, comprei bastante coisa, uma mistura que eu achei que deveria comprar, lanche para criança, enfim, comprei tudo que precisava e estava saindo do mercado. Quando eu saí do mercado, que eu olhei para frente, irmão, tinha uma pizzaria. O senhor falou assim no meu coração: compra 2 pizzas e Coca-Cola e leva para as crianças lá também. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fui lá, comprei a pizza que pediu para comprar, comprei. Meu Senhor, agora eu vou comer pizza com as crianças. Hoje eu vou entrar naquela casa. Irmãos, que alegria. Quando chegamos naquela casa, as crianças com aquela alegria, nos recebeu, já pegou aquela pizza. Irmão, foi uma alegria enorme. Eu estou aqui agradecendo a Deus também, irmãos. Também trago e levo saudação por onde vou passar, para saudar todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo selo mais da promessa e por Deus mais ter me chamado nas águas do santo batismo. Eu agradeço a esse Deus porque a qual estávamos em uma reunião para jovens e ali estava. E nisso o servo de Deus, nós estávamos acreditando, virou e falou assim: quem não é selado vem aqui na frente. Naquela hora eu fui lá na frente e veio um menino marchando na minha da direção, e Deus ele me selou com dom de evidência de novas línguas, e eu estou podendo dizer que Deus é bom na minha vida. Eu agradeço a esse Deus porque em uma idade de 7 anos de idade, depois do meu aniversário, nós fomos mais a congregar no culto à tarde e já ficamos pro culto à noite. A gente não sabia que era batismo. Meu pai chegou em mim e falou assim: filho, não fica aqui dentro não, fica lá fora. E de vez eu ficar lá fora, eu fiquei ali dentro vendo as almas te batizando, e parecia que o meu coração ele ia puxar para fora. E nisso, eu entrei dentro daquele quartinho, os irmãos chamaram meu pai, eles oraram e falaram assim: irmão, eu não vou pôr a mão na obra, mas se o irmão quiser, o irmão coloca. Meu pai falou assim: eu não vou pôr. Ele foi lá na frente para me assistir, entrando dentro daquela água, minha linguagem se envolveu mais novamente, e eu fui batizado em nome, e eu agradeço a esse Deus por ter sido batizado, e por Deus ter me dado honra. Eu não sou daqui, eu sou ali de Itanhaém, eu não trago mais a saudação, mas eu desejo levar para saudar todos nós com tanta paz, Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Após irmãozinho, a liberdade está encerrada. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo Senhor da promessa, por Senhor ter tido de misericórdia da minha alma e ter me chamado nas águas do santo batismo. Agradeço a Deus pelo cargo de auxiliar de jovens menores que o Senhor tem concedido nas minhas mãos, na minha comum, e pela dom da música que o Senhor também tem me dado. Irmãos, em rápidas palavras, não queria levantar, mas o Senhor tocou fortemente no meu coração. Em menos de 1 minuto, bendito é o nome do Senhor, vou pedir para a Irmandade me ajudar na comunhão, porque em menos de 1 minuto eu vou tentar contar uma obra que o Senhor fez na minha vida. Eu agradeço esse Deus a qual mais ou menos 5, 6 anos atrás, bendito é o nome do Senhor, estava dentro da minha comum e tinha o costume de sentar atrás do banco do ministério. Naquela reunião de jovens não foi diferente, se tinha atrás do banco do ministério. Aleluia, mas na hora da palavra, o meu cooperador de jovens não pôde ir, quem estava presidindo era o meu cooperador de ofício. Aleluia, na hora da palavra, o irmão virou e falou assim: aleluia, quem está com a palavra serve a Deus com alegria. Aleluia, ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém tinha. Ofereceu para mim, falei que estava em paz. Segunda vez, falei que estava em paz. Terceira vez, quando abri meus olhos, já estava em cima da tribuna.
tribuna, bendito é o nome do Senhor. Ali eu virei e falei, Senhor, aleluia, me ajuda porque eu não tô lidando com qualquer um. Ali eu tô lidando com alma, bendito é o nome do Senhor. E aí naquela reunião de jovens, foi uma reunião de jovens muito abençoada, bendito é o nome do Senhor, a qual o Senhor tinha dado na palavra no Salmo 121. Aleluia, no término daquela reunião de jovens, teve o culto oficial, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, no término daquele culto, veio um irmão no meu pai, virou e falou assim, irmão, aleluia, eu posso ir na sua casa, irmão, permite. Ali meu pai permitiu, eu na maior alegria para receber o irmão. Quando o irmão chega em casa, aleluia, ele vira para mim, vira para o meu pai, aponta para mim, vira e fala, aleluia, irmão, não deixa mais o seu filho subir, aleluia, porque não foi Deus, a boca dele foi a carne. Aleluia, naquele momento eu comecei a chorar, aleluia, corri para dentro do meu quarto, prostei meu joelho e falei, Senhor, aleluia, tem misericórdia, aleluia, fiz a tua vontade, agora o inimigo quer bater a minha alma. Aleluia, irmãos, eu agradeço esse Deus. Agora eu virei e falei, Senhor, aleluia, eu vou te pedir 3 sinais. Aleluia, o primeiro eu tenho o desejo de congregar em tal localidade. Aleluia, ali passou aquela semana, no dia de culto que tinha naquela localidade. Aleluia, era 3 horas da tarde, antes de eu orar, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, dá para a senhora me levar em tal localidade? Ela virou para mim e falou, filho, vai orar ao Senhor. Aleluia, para ver o que Deus prepara. Aleluia, como eu sempre tinha um costume, 3 horas da tarde, estava de joelho orando, bendito é o nome do Senhor. Ali eu virei pro céu, eu virei e falei, Senhor, lembra daquele domingo o inimigo tentou bater a minha alma. Aleluia, eu estou aqui triste e angustiado, mas eu vou te pedir assim. Aleluia, permita de eu congregar em tal localidade. Quando eu estava orando, aleluia, uma irmã da minha comum telefonou para minha mãe, virou e falou, aleluia, irmã, sente de congregar comigo numa tal localidade. Eu agradeço a Deus que era a mesma localidade que eu tinha um desejo no coração de ir. Aleluia, ali eu já vi que o primeiro sinal já foi cumprido, que o Senhor estava me envolvendo. Aleluia, chegando na igreja, fiz minha oração em particular. Aleluia, triste e angustiado, virei pro céu e falei, oh Senhor, lembra daquele domingo? Falta mais 2 sinais, Senhor. Eu vou te pedir que o primeiro hino, aleluia, seja o hino 91, e que a sua palavra seja a mesma que o Senhor deixe na minha boca. Aleluia, no Salmo 121. Irmãos, eu agradeço esse Deus. Aleluia, ali na comunhão, glória saindo da boca para fora. Quando o irmão iniciou aquele culto que ele virou e falou, é quem senti pode chamar o primeiro hino. Uma senhorinha no último banco virou e falou, hino 91. Aleluia, aquele glória que saía da boca para fora. Aleluia, já começou a sair da alma, bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a esse Deus na hora da palavra. Aleluia, o irmão parecia para um, ninguém tinha para outro também não. Ele chegou perto do púlpito, olhou no fundo do meu olho, quase no fundo da igreja. Aleluia, virou e falou, o Senhor me revelou a palavra no Salmo 121. Naquele momento o Senhor enrolou minha língua. Aleluia, me selou com a promessa. Eu estou podendo dizer que Deus é bom na minha vida. Não sou daqui, sou ali da Baixada, em Itanhaém, Vila Sion. Aleluia, os nossos cultos são de quarta, sábado e domingo, todas às 7h30, reunião de jovens 10 horas. Não trouxe saudação, mas desejo levar para saudar todos lá com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia ao teu nome. Glória a Jesus, aleluia ao teu nome. Glória a Jesus, santo é o teu nome. Glória a Jesus. Deus te trouxe aqui nesta noite para marcar a tua vida neste culto. Eu rendo graças a Deus, é obra, hein? É obra. Reunião de evangelização no bairro São Félix. Meus irmãos da Central foram para esse bairro para atender a reunião de evangelização. E é gostoso quando você marca uma reunião que a Irmandade comparece. Eu, particularmente, faço uma leitura. Cheguei na casa para atender uma reunião de evangelização. E a casa, irmãos, não tem uma boa frequência de visita, não tem uma boa frequência de Irmandade. Percebe-se que aquela casa não é de um bom relacionamento. E tem irmãos entre nós que tem dificuldade de dar um bom dia até para o vizinho. Tem dificuldade de saudar até os irmãos dentro da própria comum. Tem aquele crente que, irmãos, de culto termina, é os primeiros a ir embora. Quando a esposa sai lá fora, o irmão já está dentro do carro, o motor ligado, glória a Deus, está pronto para ir para casa. Quando você marca uma visita na casa dele, uma reunião de evangelização, a frequência é 0. Glória ao Senhor. Por quê? Por causa do relacionamento, do bom dia que você não dá. E tem crente que é assim, o narizão dele é lá em cima, irmãos, o tempo todo. Glória a Deus. Passa nos corredores da igreja, não sauda, não cumprimenta. Glória ao Senhor. E na reunião na casa dessa irmã, a Irmandade compareceu. Ela é uma irmã falante, comunicativa. E o resultado de quem tem um bom relacionamento
Quando você marca um culto na casa, numa reunião nessa casa, vem a irmandade, vem os vizinhos, vem os parentes, vem gente até de outra cidade, porque tem um culto na casa daquela pessoa. Quando chegam os servos de Deus, irmãos, a casa cheia, músico, ministério, os vizinhos estavam naquela reunião de evangelização, e uma mulher sentada nas primeiras cadeiras, aqui na frente, com um pano branco amarrado sobre a cabeça, pesando de 35 a 40 quilos, a pele e o osso. Irmãos, termina a reunião, ela pediu uma oração na sua casa. E quando, irmãos, termina a reunião, os irmãos direcionam para a casa dela. Quando chega lá, encontra o marido dela deitado numa cama de solteiro, a pele e o osso, na mesma situação que a esposa. E ela dizia para o marido: meu bem, eu convidei os crentes para vir fazer uma oração aqui para nós. Ele dizia: pode fazer. Fizeram uma oração, deixaram ali, irmãos, aleluia, uma oração naquela casa. E quando terminou a oração, ela falou: meu bem, vamos passar para a lei dos crentes. Eu achei tão bonito os irmãos pregando a mensagem, os irmãos músicos tocando aquelas músicas bonitas lá no culto. Vamos passar para a lei dos crentes. E ele dizia: não, eu nasci na lei dos meus pais, e na lei dos meus pais eu vou morrer. Glória ao Senhor. Ele disse para a esposa: você é livre para você passar para a lei dos crentes. E ela dizia: eu quero passar para a lei dos crentes, porque eu achei bonito a mensagem. Se esse povo estiver mentindo, eu não estou gastando nada. Mas se eles estiverem falando a verdade, eu quero ir morar no céu. Glória ao Senhor. Quero o meu batismo, irmãos. E foi feito o batismo dela numa noite de quinta-feira, na antiga central de Marabá, pelo irmão Aloísio, o segundo ancião mais antigo da cidade. Por conta da gravidade da enfermidade, irmãos, era um batismo somente para ela. Quando ela chega em casa, Dom Belzinho fez uma oração e disse: Senhor, não me leve por esses dias. Eu sei que eu estou condenado à morte, mas eu não quero morrer agora. Eu quero voltar na igreja, eu quero ouvir a mensagem, eu quero ver os hinos tocados na tua casa, a música, glória. Igreja, quando você associa oração com lágrima, essa oração sobe no trono de Deus, glória. Essa oração que a gente faz, eu fazia: Senhor meu Deus, meu Pai, me ajuda, me guarda, me leva, me traz em paz. Essa oração ficou arcaica, mas quando você chora e pede, clama, e as lágrimas correm sobre o nosso rosto, a oração chega no trono de Deus. Ela foi orando e foi chorando, irmãos, foi orando e foi chorando. Glória a Deus, pedindo clemência e pedindo misericórdia. Na outra semana, o marido dela veio a óbito. Ela leva o corpo para ser sepultado e vem voltando para casa. Chegou em casa, fez outra oração e pediu para o Senhor: não me leve agora. A oração daquela mulher chegou no trono da glória de Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, e com o passar dos dias, aonde não tinha cabelo, começou a nascer cabelo. Aonde não tinha massa corporal, começou a nascer massa. Ela começou a desenvolver, a engordar de 35, 40 quilos, rápido passou a pesar 50 quilos. Igreja, pode ficar despreocupado que não é câncer, não é câncer. E ela precisava fazer exames periódicos. E quando ela chega no CTA de Marabá, aleluia, a recepcionista viu ela, a recepcionista quase caiu de costa. Lourdes, o que houve com você? Ela disse: não houve nada não, senhora. Houve, você está diferente. Você está corada, está nascendo cabelo, está tomando bomba de academia. Eu não, senhora. Você está fazendo academia. Eu não, senhora. O que houve? Eu agora passei para a lei dos crentes. E depois que eu me batizei, eu venho melhorando. Glória. Entra que o médico te espera. Ela entra, quando o médico a viu, a mesma conversa da recepcionista lá fora. Está tomando bomba? Eu não, senhor. Está fazendo academia? Eu não, senhor. O que houve? Agora eu passei para a lei dos crentes. Eu sou da igreja do véu. E depois que eu me batizei,
eu estou me sentindo bem melhor. Senta, sentou, sobe na balança, subiu, tira material, sente, põe na máquina, volta no computador, puxa os exames anteriores, olha o resultado, olha para ela, olha para o resultado, olha para ela. O que houve? Aleluia, não sei. Aqui está dizendo que a AIDS desapareceu do teu corpo. Glória a Jesus. O marido pegou AIDS na rua e passou AIDS para ela. Ele morreu. Ela está viva até hoje e o nome de Deus é glorificado. É normal essas obras aqui para vocês? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu nunca vi. Foi o primeiro que vi. Ela mora em Marabá e o nome de Deus está sendo glorificado. Estou contando essa obra na cidade de Rolim de Moura. E no meio do testemunho o Senhor dizia: agora eu passo no sangue de alguém limpo. Aleluia, o nome de Deus é glorificado. A velhinha levantou a mão para cima e gritou: eu creio. Com o corpo tomado de câncer, leucemia, metástase em todos os órgãos. Semana seguinte fez exame, o câncer tinha desaparecido. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos em Quitaúna, em Osasco. O Senhor mandou contar essa obra da irmã da AIDS. E no meio do testemunho o Senhor dizia: se alguém crer, o Senhor vai libertar alguém também da enfermidade do câncer. A irmã creu. Na semana seguinte fez exame, Deus tinha curado ela por completo. Tem alguém doente aqui entre nós enfermo? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Tem mais alguém enfermo? Duas. Glória a Deus, doente também, a irmã lá atrás, quatro irmãos doentes, então uma irmã aqui enferma, glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais doente? Tem mais alguém enfermo entre nós? Então uma irmã ali com as mãos erguidas, glória. São muitos aqui, irmãos. Uns com problema no coração, outros com problema no sangue, na medula, alguns com depressão, insônia, outros com problema de pressão alta, diabetes. Glória a Jesus. Vamos lançar a rede aqui agora, vamos lançar a rede. Vamos lançar a rede aqui agora. Glória a Jesus. Vamos ver o que Deus tem para fazer para nós aqui agora na hora do testemunho. Glória a Jesus. Os que estão enfermos, fica de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Comunhão, igreja, comunhão. Falaram que tem a igreja agora de comunhão e o fogo ainda para baixo. Fogo ainda para baixo. Santo a Deus. Para você que está enfermo, glória a Jesus. Por 7 vezes a igreja cela com amém. Para você que está enfermo entre nós, em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora. Amém. 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 Em nome de Jesus Cristo, seja liberto. De sangue na menina, ainda na gestação, tirou o sangue O negativo e colocou o sangue O positivo na menina. Aleluia! A outra pequenininha estava morta. 10 dias na oração, eu volto no hospital. Aleluia! Deus ressuscitou a menina dentro do útero da minha esposa. Vem milagre, vem milagre. Santo é Deus. A frieza está tomando conta do povo. O povo está ficando apático espiritual. Está perdendo a essência, a liga.
Aleluia, parte dessa frieza é falta de milagre, é falta de obra. Glória, os irmãos já podem sentar, essa igreja já estão liberta. Glória a Jesus. Podem sentar, os irmãos, já creio que vocês já estão libertos. Lançando a rede, dizendo a nossa parte. Eu já sinto o cheiro de obra dentro dessa congregação. Glória na missão do Senhor. Não tem depressão, não tem câncer, não tem enfermidade, não tem droga, não tem espírito contrário, não tem frieza, não tem atabaca, não tem macumba, não tem feitiço, não tem rosa vermelha, ali não tem tambor, não tem sapo amarrado, e segura diante da comunhão da igreja. A igreja sabe que não é pouquinho. Contra a glória da igreja não tem feitiço. Maior do que esse glória não tem. Maior do que a virtude da igreja não tem. Maior do que essa glória não tem. A glória dessa igreja vai percorrer essa glória. Se você deixou alguém doente em casa, aleluia, Deus vai libertar ele também. Glória a Deus. E foi o que aconteceu com o irmão Zezinho, diácono de Juazeiro. Atendendo a busca de Deus na central de Juazeiro, e no meio da palavra, glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor dizia na hora da palavra, você está aqui, aí você deixou alguém desenganado em casa. Zezinho diácono deixou a esposa, o câncer tinha tomado conta de todo o corpo. Ela, aleluia, já em mau cheiro dentro de casa. E Zezinho chorava e dizia, eu creio no milagre, eu creio que Deus vai libertar minha esposa que ficou em casa. Termina aquele final de semana, eu volto para Marabá. Quando passou uns dias, o telefone toca, é Zezinho me ligando. Marcos, aleluia, a paz de Deus, amém. Você está em Marabá essa semana? Estou em Marabá essa semana. Eu estou indo aí pagar um voto. Que voto? Eu fiz um voto que se Deus libertasse a minha esposa, que estava com metástase em todo o corpo, eu ia na sua comum pagar um voto. Congregou no bairro Novo Horizonte, em Marabá. Testemunhou e disse, agradeço a Deus, que a minha esposa estava condenada à morte, mas Deus libertou ela do câncer. Quem crê na glória a Deus? Não tem enfermidade, não tem guerra, não tem espírito, não tem demônio, não tem luta, que Deus não possa dissipar. Glória ao nome do Senhor. Uma outra obra que Deus fez, igreja. Eu saí para fazer visita um determinado dia. Glória a Jesus. Quando chegamos lá no bairro, glória a Deus, saí com um operador, fizemos 7 visitas. Glória a Jesus. E na última casa, entrando na casa de um homem com AVC, acidente vascular cerebral. Não falava, não ouvia, não andava, quase 15 dias em cima de uma cama. A família levou, aleluia, aquele homem no hospital e fizeram o que estava ao alcance da medicina. Trouxeram ele para casa, glória a Jesus. Irmãos, a família, os médicos disseram, leva para casa, porque é um quadro irreversível, não tem o que fazer. Glória, se tiver condição para gastar, tem que ir para fora. A família dizia, mas não tem, não pode, o recurso é pequeno, então leva para casa um corpo. Do pescoço para baixo tem vida, do pescoço para cima está morto. É um quadro irreversível, não tem o que fazer. Glória a Jesus. E assim, irmãos, entramos naquela casa e encontramos esse homem. Ele deitado na cama, no quarto, sem camisa, de shortinho, a família em volta do corpo, ele com a respiração lenta, à minha direita uma mesa de madeira e um caixão pago no valor de R$1.200. A família esperando o corpo concluir o óbito, ela mandar chamar a funerária e levar o corpo para ser sepultado. Entra, aleluia, os homens de Deus naquele quarto, e ali o Senhor mandou evangelizar a família. Evangelizamos a casa, falamos de Cristo, salvação, vida eterna. Quando eu falei de oração de joelho, a velhinha pulou no meio do quarto e disse, então vamos orar a Deus, já que Deus faz obra, vamos orar a Deus, apresentar o meu velho na mão de Deus. Dobra o joelho, e a oração é fundamental em 37 de Ezequiel. Aleluia, faz uma obra. Aleluia, arranca esse homem de cima da cama. O seu nome vai ser glorificado. Deus levanta da oração. O homem paga do mesmo jeito, paralisado, inerte. E a família leva para nós, olhava para o quadro com um olhar de interrogação, querendo dizer, só isso que vocês têm para fazer? Não tem mais nada? Nós não tínhamos mais nada para falar. Não tem, vamos embora. Levanta a mão para encerrar a visita. Deus visitou meu coração. A comunhão subiu. E no meio da comunhão, daquela visita, Deus falou comigo, fala para casa. E agora é 4:30 da tarde. 5:45, nenhum de vocês estarão dentro desse
passando. Quando deu 7 horas da noite, o Luiz Carlos, que é conhecido carinhosamente por nós como Cacá Melinda Marcos, a esposa do homem que nós visitamos agora de tarde, está aqui em casa, na minha frente. Você precisa vir para cá. Aleluia, não vai hoje. Você tem que vir para cá. Não posso. Aleluia, me ouve. E ele me ajudou, olha. Ela veio dizer que o marido dela está em casa tomando banho para ir congregar. Olha o santo do Senhor. Aleluia. 5h45, o velho começou a tremer em cima da cama e a família dizia: papai está morrendo, papai está indo embora, papai está morrendo. E os dois da família disseram: não, os crentes da congregação falou que ele vai viver. Ficaram em volta da cama, o homem abriu os olhos, pediu água, pediu comida. Senhor, perguntaram para ele o que aconteceu. Ele disse: eu quero ir nessa igreja, eu morrer, o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, não é morte, é vida. Não é morte, é vida. Não é morte. Aleluia, Santa Mônica, Santa Mônica, chama nela. Deus estabelece limites dentro dessa cidade. E o anjo está posto sobre a igreja. Quem tem milagre sobe. Palavra do mestre. Qual é a necessidade que você tem nessa noite? Você quer falar em língua? Deus vai te batizar da promessa. Você quer amor? Deus vai te dar mão nessa noite. Você quer ousadia? Recebe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está faltando ousadia no meio da igreja. Está faltando homens e mulheres valentes. Você quer essa ousadia? Sobe na comunhão. Sobe na comunhão. Você quer essa ousadia? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, Rei da glória. Santo é o nome santo do Senhor. Glória a Deus, Rei da glória. Rei da glória, Santo é Deus. Rei da glória, Santo é Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Jesus, Santo é Deus, Santo é Deus. Comunhão, 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 igreja, comunhão. Vem, chega mais a comunhão. Aleluia, vai esquentando a máquina, vai esquentando os motores. Comunhão, comunhão. Glória a Jesus. Enquanto nós seguramos o melhor, o Senhor me deu uma visão no meio da igreja. O Senhor vai apagar o número da nossa casa e o diabo não vai achar o endereço da nossa residência. Glória a Jesus. Sua casa está muito fácil. A sua casa está muito fácil. Os espíritos passam para lá e para cá procurando o teu endereço. Mas hoje a invisibilidade vai te pegar. E o diabo não te acha na terra. O diabo não te acha na terra. Quem tem glória sobe. Quem tem glória sobe. Quem tem comunhão sobe. Deixa as velhas práticas. Deixa os velhos vestidos. E recebe roupa nova agora. Deus abriu uma porta de emprego no Rio de Janeiro no ano de 2002 e 2003. Trabalhava com representação de cosméticos. Glória a Jesus. Então eu no Rio de Janeiro nunca tinha ido no Rio. De repente me deparei naqueles morros, favelas, aleluia, irmãos, homens armados, pessoas subindo e descendo com metralhadora, submetralhadora, armas de pequeno, médio, grande calibre, e parei num determinado morro chamado Pentagalo, e vou subindo ali as escadarias, glória ao Senhor. Quando eu cheguei no alto do morro, fazendo meu trabalho, os homens, irmãos, o tráfico daquele morro, aleluia, me parou, seguraram no colarinho da minha camisa, puxou no canto de um beco, e perguntou quem eu era, de onde eu vinha, o que eu estava fazendo aqui, glória ao Senhor. E eu comecei a ficar trêmulo, medo, anestesiado, não conseguia responder eles mediante as perguntas que eles faziam sucessivamente, uma após a outra, glória ao Senhor. E ali no meio daquela aflição eles diziam: vamos te matar, nós vamos tirar você, tirar a sua vida, maldita hora que você subiu, nós vamos tirar a sua vida, para que o morro saiba que quem domina somos nós. Aleluia. Eles falavam que eu tirar minha vida, conversava entre eles, e eu
chorava, aleluia, sentado no canto daquele beco. Glória ao Senhor. Em dado momento lembrei de falar para ele: olha, não faz isso como vocês estão querendo fazer. Eu não sou quem vocês pensam, eu não sou quem vocês estão imaginando, eu sou um vendedor, eu estou aqui de passagem, eu não moro aqui, eu moro longe, eu sou um servo de Deus, sirvo a Deus na congregação. Por favor, não tire minha vida. De repente sai do meio daqueles homens, um moço de uns 15 anos com uma arma em punho, apontou a arma na minha cabeça e disse: repete a igreja que você frequenta. Eu falei: congregação, moço, onde as mulheres se cobrem com véu. Ele disse: pode parar, eu conheço a igreja, minha mãe é crente dessa congregação, deixa ele embora, deixa ele embora. Ali no eles homens ficaram paralisados. Alguém ainda insistia, dizendo: não, você está acostumado, aleluia, a tirar a vida de 3 por dia, você vai se amarelar agora diante dele. Naquela hora um saquinho de Deus chorou aquele remoço, e ele dizia: deixa ele embora. O Deus da congregação é um Deus terrível, ninguém coloca não nesse rapaz, deixa ele embora, deixa ele embora. Um paredão humano se formou na minha frente naquela hora. Eu juntei as coisas que eu vendia, coloquei no ombro e passei no meio da dela, desci as escadas. Quando eu desço as escadas, trocaram um tiro entre eles, se desentenderam. Daqui a pouco chega a polícia, sobe essa escadaria, vem a polícia descendo, arrastando 3 corpos. Um deles era daquele mocinho que comprou briga para nós estar em São Manuel, segurado no glória e na comunhão. Vem comigo nesse assunto da glória a Deus. Não tem bala perdida, não tem faca, não tem atabaca. Se o carro capotar 7 vezes, vocês não morrem. Se você estiver dentro do avião e o piloto avisar que a aeronave vai cair, se tiver um crente, você não morre. Glória ao nome do Senhor. Ninguém está autorizado a pôr a mão em você. Você veio, você vai levar. Você está aqui, eu sou teu Deus. Você vem de longe, eu vou te abençoar. Alguém que viajou 100, 200, 300 quilômetros para estar nesse culto. Aleluia, abre a mão aí agora no banco. Caiu a chave na tua mão agora. Vem pegar a mulher, chave comigo, glória. A morte não te acha na terra. O inferno não põe a mão em você. Não é droga, não tem tráfico, não tem crack, não tem maconha. O submundo do crime não acha o endereço da coração. Segura na comunhão, dá glória a Deus, porque a proteção de Deus cai sobre você nesse lugar. A valentia de Deus vai ficar sobre esse povo. Olhando para você, lembrei da minha mão, vou contar uma obra que Deus fez com nós. A depressão tomou a nossa casa. E junto com a depressão, o espírito de morte, a pobreza, a falta de alimento. Falta de alimento numa casa machuca. Falta de arroz, feijão. Glória a Deus. Arroz e feijão faltar numa casa. Imagina. E lá em casa a gente já tinha muitos meses vindo comendo milharina, só milharina com água e sal. No café, no almoço e na janta. No outro dia de novo, milharina no café, no almoço e na janta. No outro dia de novo. Glória a Deus. Roupa acabando, nós já de pés descalços, colchãozinho já fininho. Glória a Deus. Casinha de madeira, coberta de pedaços de tábua. Não tinha nem telhado a casa que nós morávamos. Glória a Deus. E entra dentro do quarto, o espírito da morte. Minha mãe já fragilizada com a depressão. E o espírito de morte falou para ela: tira a sua vida. E antes, para os seus filhos não ficar por aí na casa de um e na casa de outro. Tira a vida deles, depois você tira a sua vida, jogando-se de cima da ponte. Enquanto o espírito de morte falava com ela, do outro lado da cidade, Deus conversava com a irmã Zefinha, a obra da piedade. Glória a Jesus. E o Senhor deu uma visão para a irmã Zefinha, que é da piedade, passando um café. Ela viu nós 4 em volta do fogão, nós pequenos, aleluia. E os meninos, as crianças, minhas irmãs mais novas, choravam na visão de Deus, choravam e pediam socorro. Ela entende o que estava acontecendo, apaga o fogo, pega a bolsa com o véu e vai para o bairro onde nós morávamos. Passa na casa da irmã Nena, glória ao Senhor.
Venha, Deus me deu uma revelação. Glória a Jesus. A Terezinha, o Marcos, o Rafael, as duas meninas, chorando, pedindo socorro, pedindo credência. Você me acompanha numa visita? Glória a Deus. Olha que coisa bonita é quando nós estamos à disposição da obra. Talvez nem é dia da visita, mas surgiu a necessidade, aleluia, nós vamos. Vai ou não vai? Glória a Deus. Sai as duas irmãs em direção à nossa casa. Quando chega, bate a porta, vem minha mãe saindo do quarto, arrastando a chinelinha no baiana. Quando abre a porta, as duas irmãs com um sorriso no rosto. Glória ao Senhor. Quando minha mãe viu, minha mãe caiu em desespero e gritava e dizia: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e ama meus filhos. Eu não orei para Deus mandar ninguém, não orei para Deus mandar ninguém na minha casa. E Deus mandou vocês nessa, aleluia, nessa manhã. É Deus, é Deus, é Deus. Minha mãe chorava, as irmãs entrou e abraçou minha mãe, abraçou e segurou. Tem época da nossa vida que um abraço é o suficiente para tirar mais da prova. É ou não é, igreja? Uma saudação é o suficiente. E tem crente que tem medo de abraço. Tem irmã que tem medo de abraço. Quando vê alguém tomado por Deus, ela passa longe, no banco de fora e vai embora, com medo do que está naquela irmã também manifestar nela. O conselho para a igreja: a presença e o Espírito de Deus não faz mal para ninguém. Vamos lá, igreja. Repetindo, aleluia, o Espírito Santo não faz mal para ninguém. Se o Senhor hoje te tomar, solta, abre a tua boca, entra no santuário, porque o céu já falou. As irmãs entram e abraçou a minha mãe, glória ao Senhor. E ela chorava, minha mãe chorava, e minha mãe dizia: Deus me ama, Deus me ama. Eu ia tirar a vida dos meninos agora, meio-dia, 11 horas, meio-dia. Eu preparei um engrossado de milharina, coloquei veneno de rato dentro da comida. E antes dessa tragédia, vocês chegaram na minha casa. Aleluia, as irmãs diziam: não, Terezinha, você não vai tirar a sua vida e nem vai dar essa comida envenenada para as crianças. Chama os meninos, para nós orar a Deus agora. Chama, vem os 4 meninos sem camisa, ali de pés descalço. Uma delas dizia: deixa a camisa, menino, você é o hominho da casa. Vestimos a camisa, dobramos o joelho. Deus deu uma oração para uma delas. O céu abriu como já está aberto aqui entre nós. O anjo desceu e Deus me batizou uma promessa. Glória, glória a Jesus. Cadê esse irmão da alma da piedade desse corpo? Cadê vocês? Fica de pé, por favor. Tem mais irmã da obra da piedade nesse culto? Glória a Deus. 3. Glória a Jesus. Leva uma porção do ministério de vocês nesse culto. Não desanima, não pare. Tem alguém precisando de um abraço. Tem alguém precisando de uma saudação. Tem alguém precisando de uma cesta, de uma caixa de leite, de bolacha, de comida. Vai, em nome de Jesus Cristo, vai. E a minha, o meu respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo a Deus! Quem quer dom da visita de hoje, irmãos? Já está dentro com uma música de dom agora. Glória a Jesus! Ferramenta nova, moeda nova. Aleluia! Cai sobre a igreja, sobre essa cidade. Quem vem como eu sobe. Vamos lá! O dom do abraço, o dom da visita, o dom de chorar com quem chora, o dom da alegria, o dom do sorriso, o dom da libertação. Em nome de Jesus Cristo, segura essa ferramenta, porque você vai precisar delas. Eu rendo graças a Deus por essas obras, não pode dar.